Item 9, processo 48.500, 30, 43, 2013, 65. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, Distribuição S.A. e a CEMIG Geração e Transmissão S.A. em face do despacho 1279 de 2014, emitido pela SFF, que não anuiu ao pedido da CEMIG, DEI, CEMIG e GT, para firmar instrumento de contrato na condição de contratantes com a Axion Soluções Tecnológicas S.A. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Esse voto ele é semelhante ao anterior. Eu fiz questão de ler o anterior porque ele está um pouco mais completo. Eu vou usar a mesma argumentação. A diferença é que no lugar de Light é CEMIG GT e CEMIG D, mas e a natureza do serviço também muda um pouco, porque se na anterior tinha sido um sistema X, nesse caso aqui agora é o sistema SCADA. Quer dizer, do ponto de vista de tecnologia, o grau de dificuldade é semelhante, mas eles guardam a mesma linha de raciocínio que nós fizemos no voto anterior. Em 6 de maio de 2013, a CEMIG-D e CEMIG-GT protocolaram o pedido de anuência para celebrar em contrato com a Axion Soluções Tecnológicas. Em 7 de julho de 2013, a SFF, através do fax 80 de 2013, solicitou complementação da instrução processual, o que foi respondido por meio da carta número IRCR 036-364-A de 2013, em 25 de julho de 2013. Em 9 de setembro de 2013, a SFF, através do fax 123 de 2013, solicitou nova complementação da instrução processual, a qual foi respondida pela carta IR 493-A de 2013, em 21 de outubro de 2013. Em 19 de 11, realizou-se reunião entre os representantes da SFF e das interessadas, e em 29 de novembro de 2013, as interessadas protocolaram a carta IR 0566A de 2013, visando suprir dúvidas suscitadas na da reunião. Em 24 de abril de 2014, a SFF emitiu a nota técnica 112 de 2014, analisou o pleito das concessionárias e concluiu pelo seu indeferimento. Em 12 de maio de 2014, as interessadas interpuseram o recurso administrativo contra o disposto no despacho SFF 1279, e em 20 de junho de 2014, a SFF emitiu análise do pedido de reconsideração, no qual manteve seu posicionamento. Em 27 de junho de 2014, o processo foi distribuído, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela CEMIG-D e CEMIG-GT contra o despacho 1279 da SFF, que não anuiu ao pedido de anuência para aquelas concessionárias celebradas em contrato com a Axion. O referido contrato tem por objeto a aquisição e implementação de 2 sistemas SCADA e o sistema EMS e o sistema OTS. As concessionárias buscaram justificar a necessidade da contratação, esclareceram que a aquisição do sistema SCADA sem OTS permitirá a operação remota de forma centralizada e segura das suas instalações de geração, transmissão e distribuição, a partir do seu centro de operação. Ressaltou que o sistema SCADA, atualmente em operação na CEMIG-D e na CEMIG-GT, foram desenvolvidos há mais de 10 anos pelas próprias equipes dessa concessionária, e segundo essas empresas, tais sistemas encontram-se defasados tecnologicamente, uma vez que são dependentes de uma infraestrutura de hardware específica de um fabricante, com tendência de descontinuidade em curto prazo, ou seja, em breve os sistemas não terão condições de atender às necessidades das companhias com segurança necessária diante da criticidade envolvida nas funções por elas desempenhadas. Esclareceram ainda que a Axion realizará a substituição do sistema existente por um totalmente novo, que atenda aos requisitos técnicos necessários à operação do sistema elétrico e que forneça suporte e manutenção em níveis adequados à sua criticidade. A CEMIG-D e a CEMIG-GT são controladas pela Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG Holding, a qual possui 49% da participação da Axion, portanto, esta é coligada daquelas, assim as partes contratantes perfazem partes relacionadas, conforme o inciso 13º do artigo 3º da Lei 9.427 de 96. Tendo as concessionárias a obrigação legal de submeter o pleito sob exame de anuência ANEEL, além da obrigação contratual conforme a disposição de seus contratos de concessão. A anuência para a celebração de atos e negócios jurídicos entre as concessionárias e permissionárias e autorizadas e suas partes relacionadas foi regulamentada pela Resolução 334,
Isso eu já li no processo anterior. A SFF, através da nota técnica 112, negou a anuência ao pedido por entender estar ausente os seguintes requisitos: demonstração fato de computatividade da avença nos termos exigidos, demonstração de pertinência e razoabilidade da referida recontratação, no que se refere aos critérios de normalidade, usualidade, necessidade, a manutenção de sua atividade conforme exigido pelo artigo 16. São argumentações semelhantes ao do voto anterior. Aí vou agora justificar a comutatividade do contrato. Na avaliação da comutatividade se dá mediante a verificação da compatibilidade das cláusulas econômicas e financeiras estabelecidas no contrato a ser firmado, perante os valores e condições de pagamento praticados no mercado, versando sobre bens ou serviços substitutos. É dever do agente interessado comprovar a comutatividade dos contratos para os quais deseja anuência. Com vistas a demonstrar a comutatividade na contratação, as recorrentes indicaram orçamentos obtidos junto a empresas conceituadas no mercado que atenderiam a princípio o escopo técnico definido. A tabela a seguir apresenta resumo dos orçamentos apresentados, levando em consideração os principais requisitos. Então, nós temos a tabela onde foram consultadas as empresas, o Queima, a Axion, a OSI e a EFASEC. E aí tem os requisitos e tem os valores. Então, na primeira coluna, nós temos o valor do COS, da CEMIG GT, que é o Centro de Operação do Sistema, que dá os valores por empresa. Na segunda linha, nós temos o valor do Centro de Operação da Distribuição da CEMIG, que dá o valor também por empresa, de tal sorte que o total por empresa corresponde a 51 milhões da Queima, 34 milhões da Axon, 44 milhões da SI e 42 milhões da EFASEC. Portanto, o valor ofertado pela Axon é um valor menor dentre as das três que foram consultadas. Conforme disposto na documentação juntada pelas recorrentes, observa que a Axon propôs um preço compatível com o de mercado e ainda apresentou o menor orçamento. Segundo as recorrentes, a contratação do novo sistema se trata de um projeto avaliado por seu valor global, cabendo à Axon a entrega do produto especificado no contrato, sendo o pagamento feito de acordo com o recebimento dos entregáveis propostos. Quanto ao acompanhamento da contratação, entende a SFF que o controle documental previsto na minuta do contrato não possibilita um controle posterior da ANEEL. Segundo a SFF, apesar da minuta conter uma descrição de eventos e pagamentos, ela não possibilita entender a estrutura de custos sobre o qual se funda o contrato, pois não consigna quais documentos efetivamente comprovarão a compra de hardware e a aquisição do software. Aquela mesma argumentação que nós falamos anteriormente. Nota-se que esses argumentos somente foram alegados pela SFF, na análise do pedido e consideração, e não estavam presentes na análise do pedido original. Os mesmos têm menos relação com o custo da contratação e maior preocupação com a suposta dificuldade de fiscalizar os custos incorridos durante a execução do contrato. A falta da documentação até poderia levar a SFF a ter dúvidas sobre a comutatividade, mas não aquele mesmo argumento que eu coloquei em relação em condições dela fazer a observação ou até exigir a complementação da documentação, eu vou ao parágrafo 23. Observa, entanto, que não consta nos autos do processo qualquer questionamento da SFF-CEMIG sobre a questão. Como a qualificação técnica da AXO realmente foi colocada em dúvida pela SFF na análise de consideração, a CEMIG se manifestou sobre o tema em relatório com informações adicionais. Nesse documento, a CEMIG apresenta maior detalhamento sobre o histórico da Axon, seu quadro de empregados, carteira de clientes, incluindo clientes fora da CEMIG Hold e projetos realizados de avaliação de entidade. Ou seja, esses itens são semelhantes ao que eu coloquei. Se vocês me permitem, eu vou direto ao dispositivo, porque eu estou usando uma argumentação semelhante à anterior, porque a única diferença que tem, a contratada é a mesma, é a Axon, e o que muda são os sistemas. Então, se eu vou ao dispositivo, o dispositivo é semelhante também ao anterior, diante do exposto do que consta no processo número 48.500, 3043-2013, diz 65, voto por conhecer da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. E CEMIG Geração e Transmissão S.A. contra o despacho número 1279/2014, no sentido de anuir ao pedido da recorrente para a contratação da empresa Axon Soluções Tecnológicas S.A. para aquisição e implementação de dois sistemas SCADA e do sistema EMS do sistema OTS, condicionar a anuência referida no item anterior à inclusão de cláusula contratual que permita a rescisão do contrato de forma imediata
incondicional e sem ônus para a concessionária, conforme deliberação da diretoria da ANEEL, e em caso de detecção de irregularidade. E, incorporando já a sugestão do diretor Tiago, recomendar a CEMIG Distribuição SA e CEMIG-D, Geração e Transmissão, que passem a utilizar a partir desta data processo concorrencial em todas as contratações análogas que possam envolver as partes relacionadas ao voto. Em discussão? Bem, aqui vale os mesmos comentários do item anterior. Como disse o relator, são processos análogos, né? E vale também os mesmos elogios pela profundidade, como analisou a questão, como se deteve, né, a condução do processo. Então também faço coro aos elogios ao diretor Reive da deliberação passada. Ok, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEMIG nos termos do voto do relator. Próximo item.